Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuela e junto com as minhas colegas de equipe, Maria Clara, Maria Fernanda, Lívia, Maitê e Vitória, realizamos uma atividade prática sobre o tema Atendimento em Saúde e Identidade de Gênero com foco na população LGBTQIA+. Então, nessa apresentação, nós vamos compartilhar o resultado da nossa pesquisa, que foi feita a partir de relatos feitos por Marcele, que é uma mulher trans com uma trajetória inspiradora, uma bagagem acadêmica incrível. A Marcele, ela é mestre em neurociência pela UFRJ, ela é poliglota, professora de inglês e de francês, e ela se posiciona diariamente nas suas redes sociais com muita clareza, respeito e coragem sobre os temas relacionados à comunidade LGBT e os seus direitos perante a muitas áreas da comunidade. Além de todo o seu conhecimento, a Marcele ela representa muita inteligência, força, sensibilidade, coragem. E é uma honra contar com a participação dela no nosso trabalho. A partir das falas dela, nós buscamos refletir sobre os desafios enfrentados pela população trans no acesso aos serviços de saúde e discutir a importância de um atendimento mais acolhedor e humanizado, baseado nos direitos dessa comunidade. Então, nós esperamos que nosso trabalho ele contribua de alguma forma para ampliar o olhar de nós, futuros profissionais da saúde, em direção a uma prática mais humanizada e respeitosa com a diversidade. Então, agora eu vou conduzir a entrevista com a Marcele. São 6 perguntas e cada pergunta foi feita por uma integrante do grupo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Marcele, você já sentiu que sua identidade de gênero ou orientação sexual interferiram na forma como foi tratada pelos profissionais de saúde? Sim, especialmente lá no início do meu processo de afirmação da minha identidade de gênero, eu senti muito que a forma como eu era recebida nesses ambientes, ela me causava um certo desconforto nesse sentido de que às vezes parecia que a minha identidade, ela chegava a falar mais alto do que a dor, do que aquilo que eu estava sentindo. Segunda pergunta. Marcele, o serviço de saúde ofereceu algum tipo de atendimento específico voltado à população LGBTQIA+? Por exemplo, ambulatórios trans ou apoio psicológico? Na maioria das vezes, não. Quando eu comecei o meu processo de afirmação da minha identidade de gênero, foi aqui no estado de Sergipe, e a gente tinha um ambulatório que ficava numa cidade do interior, não era nem na capital, na referência, e esse ambulatório era uma região que seria mais especializada, específica para as nossas questões de saúde e bem-estar. No entanto, era um local de difícil acesso, a gente não tinha transporte, tinha todas as questões relacionadas à dificuldade para chegar lá, e muitas pessoas trans também não tinham informação ou sabiam de como acessar esses espaços e sobre esse direito da gente dentro do sistema de saúde, desse cuidado da nossa saúde como um todo. Terceira pergunta. Marcele, você já evitou de procurar atendimento médico por medo de sofrer preconceito? Como eu sou da área da saúde, eu sempre tive essa preocupação em relação às questões relacionadas à minha saúde, sobre toda a discussão que a gente faz sobre a automedicação, mas também entendo que muitas pessoas trans já sentiram, né, esse medo de não evitarem buscar, né, esse acompanhamento justamente por conta do preconceito e de tudo aquilo que a gente acaba passando nesses momentos, né? Mas assim, pelo fato de eu estar inserida no meio, eu sentia uma maior necessidade de fazer esse acompanhamento mais de perto, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas trans, justamente devido a toda essa questão relacionada à vulnerabilidade social na qual os nossos corpos se encontram. A saúde, ela deveria acolher a gente e não afastar. Quarta pergunta. Marcele, como você se sente ao entrar em uma unidade de saúde? Segura? Confortável? Para ser sincera mesmo, honestamente, eu me sinto insegura. Até hoje, mesmo depois do processo da minha retificação de todos os meus documentos, desde o ano de 2018, sempre que eu chego, tanto num ambiente, assim, no sistema de saúde, numa farmácia, algum lugar que eu preciso falar meu CPF, algum documento, eu já imagino, porque isso já aconteceu, né, de colocar o número do meu documento e aparecer um nome morto, com o qual eu não me identifico. E também me coloco no lugar de pessoas trans que ainda não conseguiram retificar os seus documentos e muitas vezes acabam passando por constrangimentos e não têm a sua identidade respeitada quando frequentam esses espaços em que a gente deveria se sentir acolhida, né? Então é muito importante que o ambiente, a área da saúde, seja um local em que a gente sinta a sensação de cuidado.
Quinta pergunta. Marcele, você sentiu que os profissionais estavam preparados para lidar com questões específicas da população LGBTQIA+. Então, em relação ao sistema de saúde como um todo, na maioria das vezes, não. No entanto, em relação às experiências que eu tive quando eu morava em Sergipe, que eu fiz a faculdade, eu fazia parte do ambulatório da Universidade Federal de Sergipe, que ficava em Lagarto, como eu falei, a gente tinha profissionais que eram capacitados, qualificados para lidarem com essas questões da nossa saúde de forma geral, né? E também em relação ao ambulatório diversidade, né? O ambulatório lá da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu morei por quase 3 anos da minha vida, eu sempre me senti muito bem acolhida naquele espaço, em perceber também que haviam profissionais extremamente preocupados e dedicados, pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar, e isso me deixa muito feliz em saber que, de fato, existem pessoas que se importam e que têm se preocupado ao longo dos últimos anos em cuidar da nossa saúde mental de uma forma plena e de entender o quanto que os nossos corpos eles acabam passando por esse processo de marginalização dentro da nossa sociedade e o quanto que é importante que a gente se sinta acolhida, né, acolhidas dentro do sistema de saúde. Sexta e última pergunta. Marcele, existe algo que você gostaria que os estudantes de medicina soubessem sobre atender a população LGBTQIA+. Então, como uma mulher trans e neurocientista, a mensagem que eu gostaria de deixar para os estudantes de medicina é que não basta apenas saber anatomia. A gente precisa também ter humanidade na hora de trabalhar com outras pessoas e ter empatia também, porque a escuta, o respeito e o acolhimento são muito importantes, especialmente em um ambiente que a gente deve se sentir acolhida e não sentir medo. Então, a saúde LGBTQIAPN+, ela não é uma pauta à parte, mas sim da formação de qualquer profissional da área da saúde. E sim, vocês precisam buscar entender para que a gente possa ter um atendimento mais humanizado. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que as minhas respostas elas ajudem de alguma forma para que vocês possam refletir sobre as condutas, as práticas enquanto futuros profissionais na área da medicina, da saúde como um todo, né? Porque é muito importante, sim, que a gente tenha uma formação de profissionais cada vez mais qualificados e preocupados com a saúde e o bem-estar de pessoas trans, porque nós sempre existimos, sempre estivemos aí e os nossos corpos também são dignos de cuidado, assim como pessoas cis e qualquer outro ser humano. Muito obrigada e até mais.